Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Eu sou Sandra Desideri, psicóloga clínica desta corte, e hoje venho apresentar a todos vocês a campanha Abril Azul em conscientização ao autismo. Esta campanha atende à resolução número 207 do CNJ e, representando o Subcomitê de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores, deixo vocês com informações de múltiplos profissionais da nossa sociedade para que todos estejam ao alcance das informações e das soluções para o tratamento das suas diversas necessidades. Oi, gente, o meu nome é Vânia, eu sou médica geneticista e eu estou recebendo aqui o pessoal do tribunal que veio conversar comigo sobre autismo, né? Então, eu agradeço primeiro esse convite, né? Acho que foi bem legal. É importante que a gente divulgue algumas informações, né? E como eu sou geneticista, a proposta é de que a gente converse um pouco desde a gravidez, né? O autismo em si, ele não é uma condição conhecida como genética. O autismo é um transtorno que compromete a socialização e a linguagem, a comunicação, né, de uma pessoa. O autismo ele pode acontecer, ele pode ser evidenciado desde o início do desenvolvimento de um bebê, ou ele pode aparecer como um diagnóstico mais tardio, às vezes uma criança que estava tendo um desenvolvimento normal e a partir de uma certa idade, que gira entre 1 a 2 anos, tem uma regressão neurológica muito relacionada a esse processo de comunicação e de socialização, né? De comunicação e socialização, de problemas na linguagem e tudo. Então, quando a gente fala em prevenção de autismo, a gente, de uma maneira geral, a gente vai falar sobre prevenção de defeitos congênitos e aí o autismo vai estar incluído nisso, né? E quando a gente fala em prevenção, a gente tem que falar de antes da gravidez. Então, a prevenção de qualquer condição que seja relacionado a uma condição congênita, uma doença que aparece na pessoa do nascimento, a gente tem que pensar que uma gravidez deve ser planejada. Então, se a pessoa quer evitar, quer diminuir o risco, essa gravidez ela deve ser planejada. A diminuição do risco, né, antes de falar em diminuição, vamos falar assim, toda gravidez ela tem um risco. Não existe nenhuma gravidez no planeta Terra que seja sem risco. Então, todo mundo que fica grávido tem um risco que vai variar de 1 a 3% de ter algum problema naquela concepção. Que problema? Que seja uma síndrome genética, um defeito congênito ou mesmo um autismo. Então, isso vai variar de 1 a 3%. E esse risco ele pode aumentar de acordo com alguns fatores hereditários, tá? E aí, para a gente pensar que a gente quer prevenir esses defeitos, então vamos lá. Uma gravidez tem que ser planejada. Uma gravidez, ela melhor que aconteça com a mulher antes dos 35 anos de idade. Que planejamento é esse? Então, uma mulher deve saber da sua condição em relação às infecções que podem acontecer no feto, né? Por exemplo, existe uma infecção chamada toxoplasmose e que ela, se a mulher já tiver tido contato antes de engravidar, é melhor para essa gravidez. Existem algumas infecções que a mulher pode tomar uma vacina
e diminuir bastante o risco de ter infecção na gravidez, como por exemplo rubéola. Rubéola é uma condição bem benigna, mas que para o feto não é benigno. Então, se a mulher não for vacinada para a rubéola, ela pode adquirir a rubéola na gravidez e isso pode ser desastroso para o feto, né? E além das infecções, saber de toda a condição de saúde dela, né? Se ela tem pressão alta, se ela tem problema de diabetes. Diabetes é uma doença que afeta bastante o desenvolvimento do feto. Se ela tem um problema na tireoide que não está controlado, também pode afetar o desenvolvimento do feto. E também tem que se planejar no sentido de estar fazendo tratamento para alguma coisa, tomando alguma medicação. Essa medicação pode ser ruim para o feto de alguma maneira, tem que conversar com o médico. Evitar a automedicação é também uma condição de se diminuir o risco, evitando a automedicação. O que mais? E o principal, que é álcool fetal. Não sei se vocês já ouviram falar nessa condição, mas é uma condição que acontece com a criança, relacionado ao que o álcool provoca, altera o sistema nervoso central do feto em desenvolvimento. Quando uma pessoa descobre que está grávida, ela já tem pelo menos, no mínimo, 4 semanas de gravidez. E aí, quando ela tem essas 4 semanas, ela já esse feto já teve o seu sistema nervoso central ali formado, né? Vai continuar crescendo, mas já foi formado lá o tubo neural e as células do sistema nervoso central. Então, o álcool, ele é muito prejudicial para o feto em qualquer dose. Por isso que a gente fala que uma mulher tem que se planejar, um casal ou uma mulher que queira engravidar só tem que se planejar para uma gravidez. Então, eu quero engravidar, eu não vou parar de tomar bebida alcoólica, seja qualquer a dose. Eu só um copinho de final de semana, não pode, tá? Não pode durante a gravidez e não pode quando está amamentando também, né? Então, isso também é uma coisa super importante de se falar, né? Automedicação, álcool, cigarro, outras drogas ilícitas, né? Então, evitar essas coisas quando se quer engravidar, tá? E conhecer a história da sua família também, né? Então, se essa mulher ela tem casos de autismo na família, quanto mais casos de autismo na família tiver, maior o risco de ter autismo no filho daquela pessoa, né? Mas para a gente saber se esse é um risco alto ou não, se pode ser evitado ou não, a gente tem que saber o diagnóstico daquela condição que seja o autismo, né? O que quer dizer isso? A maioria dos casos de autismo, ele não é sindrômico genético, né? Ele é que a gente chama de uma condição multifatorial. Então, são vários genes envolvidos e a interação desses genes com o meio ambiente. E o meio ambiente é até o corpo da própria pessoa, entendeu? Até o seu meio ambiente interno, né? Então, a gente vê que tem famílias que compartilham a mesma informação genética e 2 pessoas podem ter os mesmos genes que são relacionados ao risco de ter autismo e uma pessoa tem e a outra não tem. Então, aconteceu alguma coisa naquele indivíduo que tem autismo que não é só o fator genético, né? Então, isso a gente está falando sobre o autismo não sindrômico, né? E existe o autismo que é relacionado a síndromes genéticas. Se ele for relacionado a síndromes genéticas, é melhor que se faça o diagnóstico, porque para fazer esse diagnóstico, fazendo esse diagnóstico, a gente vai poder ter uma estimativa de risco de acontecer de novo, um risco de recorrência. Existe, por exemplo, uma síndrome muito relacionada ao autismo, que é a síndrome do X frágil.
e que as mulheres da família podem ser portadoras de um gene que podem transmitir para sua prole e que leva a um risco aumentado de autismo e de deficiência intelectual, entendeu? Então isso eu estou falando da minha parte, que é de médica geneticista, e fazer um diagnóstico de síndrome genética, mas o diagnóstico de autismo, ele não é do médico geneticista, ele é um diagnóstico que, na verdade, é melhor ser feito de uma maneira multiprofissional. O que quer dizer isso? Ele pode ser feito pelo médico neurologista ou pelo médico psiquiatra, mas não só por eles, junto com uma equipe multiprofissional que seja com pedagogo, com tem um psicólogo que trabalha com doença neurológica, né? Neuropsicólogo, né? E com fono. Então é multiprofissional com esses profissionais mais o neurologista ou mais o psiquiatra. Então essa equipe multiprofissional, ela vai fazer o diagnóstico de autismo e o médico vai considerar se é importante ou não fazer um diagnóstico genético. Dentro do que se pode fazer de diagnóstico genético, existem inúmeras opções e essa pessoa ela tem que primeiro ser avaliada clinicamente, porque a partir de uma avaliação clínica se vai seguir um ou outro caminho no diagnóstico, tá? Lembrando que antes de uma criança chegar no médico neurologista, ela é acompanhada por um pediatra, e o pediatra é o principal profissional que avalia o desenvolvimento da criança. As crianças, elas desde que nascem, elas já apresentam e já podem ser avaliadas com relação ao desenvolvimento. E aí, por exemplo, uma criança de 2 meses, o marco do desenvolvimento é o sorriso social. Então a mãe está lá amamentando aquele bebê e o bebê olha, faz contato visual e sorri para ela. Então, algumas crianças com autismo, a mãe está lá amamentando e o bebê não faz contato visual. Isso já chama a atenção da mãe e é para chamar a atenção do pediatra que acompanha esse desenvolvimento também, né? Mas algumas crianças com autismo só vão ter problemas lá depois de 1 ou 2 anos. Vai ter uma regressão neurológica com 2 anos. Então, cada caso é um caso. O diagnóstico é do neurologista e dessa equipe multiprofissional, não é só do médico. Existem testes específicos que se faz para fazer o diagnóstico de autismo. E a partir de um diagnóstico de autismo é que entra a questão de fazer ou não teste genético. A gente, infelizmente, não pode deixar de citar também a pandemia, né? E a pandemia fez com que muitas crianças e muitas mães se afastassem dos consultórios médicos. Então, na primeira infância, a mãe leva a criança todo mês sem ter doença nenhuma para fazer o acompanhamento do desenvolvimento, né? E já era uma coisa importante a relação mãe-filho, como que a mãe vê aquela criança, mas hoje em dia é muito mais importante, porque ficou mais distante a relação do pediatra com a criança, né? Que não é por culpa de ninguém, mas é porque precisa agora do distanciamento da pandemia. Então, a mãe ou a pessoa que cuida da criança, né? O pai. Às vezes a mãe sai para trabalhar, quem fica cuidando é o pai, né? Às vezes é a avó. Mas é preciso que a pessoa tenha esse cuidado e de uma maneira crítica também, né? Porque quanto mais cedo se fazem diagnósticos, melhor é para aquela criança a possibilidade de fazer uma intervenção precoce e ser uma criança com uma vida normal, né? Então, e a mãe precisa ter esse olhar, tomar para si a responsabilidade também às vezes a mãe não quer ver, né? Tem mãe que é muito ansiosa e vê demais, mas também tem mãe que não quer, que quer colocar as coisas para debaixo
do tapete, né? Mas agora, com o distanciamento dos médicos, aí a responsabilidade ficou ainda maior para essa mãe que ela que está acompanhando o desenvolvimento mesmo, né? E mais uma coisinha por último, que é a caderneta de saúde da criança. Eu acho que o pediatra vai, se vocês conversarem com o pediatra, ele vai falar sobre isso, mas uma dica que eu dou para todas as mães, o nosso governo, a gente tem um SUS, gente, que vocês não imaginam que diferença que faz na vida de um brasileiro isso. E o SUS distribui uma caderneta que é chamada, antigamente a gente falava caderneta de saúde da criança, de vacinação, e agora a gente chama de caderneta de saúde da criança. Leiam, quem for mãe, o ideal é que leia todas as páginas dessa caderneta.